Fala, Fogão! Em meio a toda a turbulência que o Botafogo atravessa no Campeonato Brasileiro, o Gabriel mandou uma mensagem muito bacana para todos os botafoguenses pedindo união, mas união de verdade, isso envolvendo dirigentes, comissão técnica, jogadores e torcedores, todos focados num único objetivo, que é tirar o Botafogo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já já vou comentar essa declaração do louco para você. Um outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente a especulação no entorno do nome do Gatito, nosso goleiro que foi ligado ao Flamengo, tudo porque os torcedores rubro-negros nas redes sociais começaram a pedir o nome do Gatito em virtude da iminente saída do Diego Alves, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro desse ano e não deve ser renovado. O Vinícius Assunção, vice-presidente eleito na chapa do Césio Melo, comentou o caso. Já falando a respeito do clássico, parece que o Barroca já definiu a equipe que vai ser titular. E entre as mudanças promovidas, a torcida botafoguense não ficou nada satisfeita. Tudo isso porque a escalação provável mostra velhos problemas que a gente já via acontecer em partidas passadas. Falando de fora das quatro linhas, o Botafogo está lançando em parceria com a Dry Company a sua própria operadora de telefonia celular. Você não escutou errado, é a Botafogo Celular o nome desse projeto. Já a Botafogo e a Capa estão planejando para esse ano ainda o lançamento de novos uniformes, a camisa branca e a linha de treino. E para 2021, outras novidades. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe no WhatsApp, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4 mil inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo é que, segundo o canal do TF, o Botafogo e a Capa planejam ainda para esse ano o lançamento da camisa branca e da linha de treino, justamente para aproveitar as vendas de Natal. Um momento do ano em que as vendas aumentam e o Botafogo e a Capa, portanto, podem fazer dinheiro. Para o Botafogo, isso é extremamente necessário. Para 2021, existe o plano de lançar a camisa preta, a camisa de goleiro e uma quarta camisa, que seria normalmente aquela camisa diferentona, que vários times mundo afora acabam lançando e nem sempre agrada o torcedor. Essa aqui é uma grande realidade. Mas é muito importante a gente destacar que a Capa realmente tem que buscar lançar essa variedade de material esportivo. A torcida do Botafogo, sempre que tem um lançamento de um produto novo, chega junto. Não é à toa que na pré-venda dessa camisa aqui alvinegra foram 8 mil unidades vendidas, sem que ninguém soubesse como seria a bendita da camisa. 8 mil camisas vendidas no escuro é realmente um resultado fantástico. Então a Capa tem sim que lançar, tem que aproveitar esse período de fim de ano. Natal é uma época que as pessoas estão mais dispostas a gastar, a comprar, e o Botafogo pode fazer dinheiro nessa época. Então é fundamental correr contra o tempo. A Capa teve um problema nesse ano em virtude da pandemia nas suas fábricas. Isso atrasou todos os prazos aí previstos. Não é à toa que quando teve o lançamento dessa camisa, logo na sequência, os torcedores ficaram perguntando: e os agasalhos? Quando é que vão lançar os agasalhos? E demorou muito tempo para serem lançados. Quando foram lançados, infelizmente, a gente só podia comprar o conjunto. Você tinha que comprar o agasalho e a calça. E aí ficava R$600. Então ficou um preço meio impeditivo aí para boa parte do torcedor de botafoguense, o que é uma pena, né? Tenho certeza absoluta. Se fosse possível você comprar somente o agasalho, as vendas teriam sido um verdadeiro sucesso. Mas enfim, fica aqui esse destaque bacana, o Botafogo e a Capa pensarem, mesmo que de maneira tardia, lançarem nesse ano ainda esses produtos, a camisa branca, a linha de treino, para aproveitar essas vendas de fim de ano. É realmente um ponto positivo. Falando agora a respeito desse projeto da Botafogo Celular, essa é uma parceria entre o Botafogo e a Dry Company, uma empresa que utiliza a rede da TIM para poder fazer os licenciamentos de marca e, com isso, tornar possível o Botafogo ter a sua operadora virtual de telefonia móvel. É um ponto bem interessante, porque os torcedores que tiverem interesse em utilizar a Botafogo Celular vão ter alguns benefícios bacanas. Tem, por exemplo, a internet sem corte, o WhatsApp livre. Você também tem a possibilidade de ter os benefícios acumulativos, aquilo que você não usar num mês, você pode utilizar no outro desde que mantenha a recarga em dia. Então são alguns benefícios bem interessantes e você vai ter a cobertura da TIM, né, que no Brasil é a maior cobertura 4G que tem. Então é um ponto bacana aí, também é um ponto positivo, é mais uma maneira do Botafogo fazer dinheiro. O tal dinheiro novo que a gente tanto fala vem dessas fontes que você não está habituado a fazer dinheiro. Então quando o Botafogo lança um projeto como esse, Botafogo Celular, para ter sua própria operadora virtual de telefonia móvel, muito bacana, é outro ponto positivo. Então são dois destaques positivos aqui.
esses lançamentos da Botafogo com a capa, aproveitando as vendas de Natal e também fazendo lançamentos em 2021, e esse projeto da Botafogo Celular para os torcedores botafoguenses poderem ser clientes do Botafogo mesmo na área de telefonia móvel. É bola dentro, tomara que o serviço seja bem realizado e que a TIM naturalmente dê o suporte, porque no fim das contas é a rede da TIM que vai ser utilizada. Falando agora a respeito desse clássico contra o Flamengo, também segundo o canal do TF, o Barroca parece que definiu a escalação, tá? O time titular. Esse time seria Cavalieri, Marcinho, o Kevin está suspenso, vale lembrar, Benevenuto, Foster, Canu também está suspenso e Vitor Luiz. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre, Honda. Lá na frente, Nazário, Juan e Pedro Raul. Então esse seria, teoricamente, o time que vai a jogo contra o Flamengo. E aí surgem alguns pontos. Por quê? A torcida do Botafogo já viu essa escalação em outros jogos. E quando a gente tem Nazário numa ponta e Juan na outra, não deu certo no passado. Então assim, pode ser um erro que o Barroca vai cometer que a gente já viu em partidas passadas. O que naturalmente vai prejudicar a capacidade ofensiva do Botafogo. Claro que ele pode adotar uma estratégia diferente, fazer o Botafogo atacar mais pelo corredor central, por exemplo, já que a gente não tem velocidade pelos lados e os nossos laterais nem vão tanto assim na linha de fundo. O Vitor Luiz, por exemplo, não faz ultrapassagem, ele não vai na linha de fundo. Então se você não tem velocidade pelas pontas e você não tem o lateral que ultrapassa, embora pela direita a gente possa esperar isso do Marcinho, lá na defesa a gente sabe que o Marcinho vacila, então tem que ter a cobertura quando ele subir para o ataque. Mas quando apoia, o Marcinho é mais efetivo do que é, por exemplo, o Vitor Luiz, já que não faz ultrapassagem. É uma pena, sinceramente, porque se o Vitor Luiz aproveitasse todas as brechas que a gente enxerga durante os jogos para fazer a ultrapassagem e chegar na linha de fundo, dando essa opção de passe de profundidade, a gente poderia criar situações mais perigosas. Quando você tem os laterais que não apoiam, que não chegam lá na linha de fundo, fica muito mais difícil, né? Você tem que ficar dependendo de um lampejo aqui, de um lampejo ali, para você poder criar. E justamente isso é um problema do Botafogo. Nas redes sociais, o que a gente vê são os torcedores fazendo críticas antecipadas já a essa escalação. Claro que essa escalação pode mudar, né? O jogo é nesse sábado, ainda tem tempo para o Barroca, junto do Felipe Lucena e do Lúcio Flávio, chegar a uma outra conclusão, mas ao que tudo indica, essa vai ser a equipe que vai começar o clássico contra o Flamengo. Repetindo, Cavalieri, Marcinho, Benevenuto, Foster, Vitor Luiz, José Wellison, Caio Alexandre e Honda, Bruno Nazário, Juan e Pedro Raul, tá? Então esse provavelmente é o 11 inicial contra o Flamengo. Agora falando a respeito dessa especulação em torno do nome do Gatito, ligando o nosso goleiro ao time do Flamengo, conforme a gente está careca de saber, geralmente, antes do clássico contra o Flamengo, surge uma série de notícias que muitas vezes não é absolutamente nada. São especulações, são notícias negativas sobre os bastidores do clube, tem uma série de coisas aí que a gente sabe que acontece. Os torcedores do Flamengo e de outros times vão falar que é mania de perseguição, mas nós, torcedores do Botafogo, que acompanhamos diariamente o noticiário do nosso time, a gente sabe que todo o clássico, praticamente, contra o Flamengo, tem esse tipo de situação. Alguma notícia, nem que seja uma só, alguma notícia que vai colocar a torcida do Botafogo com uma pulga atrás da orelha, ou que vai tentar tumultuar de alguma maneira o ambiente. A gente cansou de ver isso acontecer. E mais uma vez, isso torna a acontecer. Essa especulação em torno do nome do Gatito nada mais é do que torcedores do Flamengo nas redes sociais pedindo o goleiro, já que o contrato do Diego Alves, que se encerra em 31 de dezembro desse ano, conforme eu disse no começo desse vídeo, não deve ser renovado. Então, como eles vão perder o Diego Alves, fica aquela: quem vai ser o titular? Depois da grave falha do Hugo Souza contra o São Paulo, os torcedores do Flamengo não querem mais o garoto como titular. Estava agarrando muito bem, falhou, isso acontece. Por isso, os torcedores nas redes sociais começaram a pedir o nome do Gatito. Não é unanimidade, foram alguns torcedores que pediram, mas baseado nisso, a imprensa chega e fala que o Gatito pode fechar com o Flamengo, pode ir para o Flamengo. Tá? Não tem nada concreto, é mera especulação com base em opinião de torcedor, em pedido de torcedor. Tanto é que o Vinícius Assunção, vice-presidente eleito da chapa do Césio Melo, ele disse pra gente não ligar pra isso, que o Gatito tá focado na recuperação dele, tá focado em ajudar o Botafogo e que isso é mera especulação, tá? Que a gente não precisa se preocupar, que é só pra tumultuar. E a gente sabe bem que isso costuma acontecer antes dos clássicos contra o Flamengo. Sempre tem uma notícia, um artigo, alguma coisa pra poder tumultuar o ambiente antes da partida contra o Flamengo. A gente cansa de ver isso e, mais uma vez, num jogo importantíssimo, diga-se de passagem, não só pro Botafogo, como também pro Flamengo, tá? Não dá pra falar que não é pra eles também. Eles precisam da vitória pra não deixar os líderes desgarrarem e a gente, naturalmente, precisa pra poder diminuir essa distância pro Sport, que é o primeiro time fora do Z4.
Então é um jogo fundamental para as duas equipes e novamente a gente vê uma especulação sem sentido algum, sem pé nem cabeça, já que o Flamengo inclusive não bateu o martelo em relação a permanecer ou não com o Diego Alves. Tá? Tem gente que diz que bateu, tem gente que diz que não, porque o grupo de jogadores está insatisfeito com a forma como o caso está sendo conduzido. Enfim, pode ter desdobramentos aí. E essa pseudo-especulação em torno do Gatito não passa de opinião de torcedor, pedido de torcedor nas redes sociais. Torcedor tem todo o direito de pedir quem ele quiser. A gente faz isso, torcedor do Vasco, Fluminense, Flamengo faz isso, qualquer torcedor faz isso. Agora, isso não transforma o pedido de torcedores em rede social em especulação, falando que o jogador vai fechar com a equipe adversária, certo? Isso aqui é um ponto que a gente não tem nem dúvida em relação a isso. Agora, falando em relação à mensagem do Louco Abreu para a torcida do Botafogo, foi uma mensagem muito bacana de pedido de união pelo bem do Botafogo. Todo mundo sabe o carinho que o Louco Abreu tem e que a torcida do Botafogo tem pelo Louco Abreu. É muito ídolo o Louco Abreu, sem a menor sombra de dúvida, tá? Pela cavadinha, por respeitar o Botafogo, por enaltecer o Botafogo sempre que possível, por carregar o nosso escudo naquela camisa segunda pele que ele usa, com o escudo do Botafogo e outros times, né, que marcaram a carreira dele. Então o Louco Abreu tem realmente um carinho muito grande pelo Botafogo e pelos torcedores. E a recíproca é verdadeira naturalmente. O Louco Abreu tá no Muro dos Ídolos não é à toa. Ele tá no Muro dos Ídolos por um motivo. Ele é muito ídolo da torcida botafoguense. Porque pra você tá no Muro dos Ídolos em frente a General Severiano, não é um jogador qualquer. É um cara que realmente a torcida do Botafogo tem muito carinho. Essa é a grande realidade. E olha que a gente tem ídolo pra caramba, tá? É uma história muito bonita que o Botafogo tem em torno dos seus ídolos e a maneira como a gente trata esses ídolos. Talvez não tenha torcida no mundo que enalteça tanto a sua história e os seus ídolos da maneira como nós botafoguenses fazemos. Então o Louco Abreu, que é muito ídolo, passou uma mensagem muito importante pedindo união, deixando sentimentos de tristeza, mágoa de lado, justamente para todo mundo concentrar a atenção naquilo que realmente é importante, que é justamente o Botafogo sair da situação que se encontra. Isso é muito importante. É óbvio que a gente, como torcedor, pode criticar. Isso não impede a gente de fazer críticas. Faz parte do processo. Se o time joga mal, o torcedor vai criticar. E tá no seu direito, inclusive. A gente não pode falar agora que o torcedor não pode criticar. Pode sim, mas eu concordo com o Louco que é fundamental a gente deixar para trás certos sentimentos, né, de esse cara aqui não fez isso, esse cara aqui tinha que fazer aquilo, deixar isso para trás e concentrar em união, em apoiar os jogadores. Porque, sinceramente falando, a realidade dos fatos é a seguinte: nós amamos o Botafogo, só que nós não entramos em campo. Quem vai chutar a bola, quem vai se movimentar, quem vai marcar são os jogadores. E quem vai traçar a estratégia é a comissão técnica. Então nós temos que apoiar quem vai entrar em campo pelo Botafogo, quem vai substituir pelo Botafogo, quem vai fazer tudo para o Botafogo sair dessa situação. Nesse momento é fundamental que a gente chegue nas redes sociais dos jogadores, já que a gente não pode ir ao estádio, que a gente mande mensagens de apoio, mensagens de incentivo, mostrando que a gente acredita na reação, acredita na recuperação. De carga negativa, já basta o entorno, que a gente possa mandar energia positiva, que a gente pense positivo também, que a torcida do Botafogo não jogue a toalha, porque se a gente jogar a toalha, esse pedido de união do Louco Abreu não vai adiantar de nada. União é: eu estou com você, eu vou apoiar você, eu vou te incentivar, eu vou acreditar que você vai conseguir. E eu vou mandar essa mensagem positiva para você. Isso é união. E realmente, eu concordo com o Louco. É hora da gente chegar, se unir, porque a gente tem 16 finais pela frente. 16 partidas para definir qual é o rumo do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Que a gente apoie, incentive, que a gente passe uma mensagem positiva. Porque afinal de contas, de carga negativa, já basta o que vem de fora. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito de todos esses pontos que eu passei para você aqui nesse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.